Hello galerinha, eu sou a Ray e esse é o De Livro em Livro. E hoje eu vim aqui em um vídeo de parceria junto com a minha amiga Gabs, do canal Gabs Georgette. Vocês sabem que de vez em quando nós unimos o canal assim e lançamos um vídeo com o mesmo tema, tanto aqui quanto lá. Então está saindo ao mesmo tempo hoje esse vídeo aqui e também um vídeo lá no canal da Gabs. E eu convido vocês a passarem lá no canal dela também assim que terminarem de assistir aqui. Porque hoje nós vamos contar para vocês quais foram os livros que deixaram a gente assim numa indecisão. Sabe quando você lê um livro e você não sabe se você adorou o livro ou se você odiou ele? Você não consegue entender direito como você se sente em relação ao livro. Você fica total, tipo assim, on the fence. Então esses livros que eu vou contar pra vocês aqui agora foram livros que me deixaram assim, sem saber exatamente se eu gostei, se eu não gostei, se eu amei, se eu odiei, o que eu tava sentindo, esse conflito interno, sabe? Então vamos pra minha listinha. Então o primeiro livro que eu vou colocar aqui na minha lista é um livro que ele é como se fosse um suspense, com uma pegadinha assim de mistério, não chega a ser terror, mas tem umas coisas um pouquinho aterrorizantes. E quando eu li, eu fiquei bem na dúvida como eu me sentia, assim. Na verdade eu gostei do livro, mas tiveram coisas que eu não gostei. E o final, ele ficou meio aberto, então você fica naquela tipo, não sei como eu me sinto. E eu tô falando de Os Três, da Sarah Lotz. Eu acho que dá pra ver, tá cheio de marca de dedo. Esse é o problema com esses livros assim, escuros, fica aparecendo marca de dedo. Mas esse livro foi um desses que me deixou bem na dúvida sobre como eu me senti em relação a ele. Eu gostei muito do começo. Primeiro que eu adorei a forma como o livro é narrado. Ele é narrado por documentos, entrevistas, como se fosse um dossiê, sabe? Porque na história, tipo, aviões caem ao redor do mundo todos ao mesmo tempo e aí ninguém sobrevive, só essas crianças e uma pessoa, uma mulher, que sobrevive o suficiente pra dizer que tipo, eles estão vindo, eles são horríveis, não confie neles, blá blá blá. E aí começa tipo uma teoria da conspiração absurda sobre o porquê dessas crianças sobreviverem. E essas são crianças meio aterrorizantes, sabe? E aí tem uma pegada um pouco religiosa também. Então tipo, é muito interessante, a premissa é muito maneira. E eu gostei bastante da forma como ele foi organizado. Mas tiveram algumas coisas que ficaram meio assim, eu não sabia como eu me senti, com o final aberto, com espaço para você teorizar bastante. Também não deu assim muitas respostas. E eu não sou o tipo de pessoa que eu me incomodo muito com o final aberto, sabe? Eu gosto de ter espaço pra teorizar. Mas eu fiquei meio assim na dúvida em como eu me senti em relação a ele. E o próximo livro que vai entrar aqui nessa listinha é um livro que assim, na verdade ele é um livro muito querido por muita gente, eu sei disso, mas eu fiquei bem na dúvida em relação a como eu me senti sobre ele, porque tiveram coisas que eu gostei, mas mais uma vez o final me deixou bem, né? E alguns aspectos da história também. Tipo, ele tem um plot bem forte, assim, uma premissa bem forte, personagens bem fortes, alguns que não funcionam muito bem juntos, na minha opinião. E isso estragou um pouco. E também o final dele, tem uma situação ali que acontece que eu falei, típico clichê, sabe? Não, obrigada. Na verdade ele faz parte de uma duologia. Eu tô falando de Six of Crows, da Leigh Bardugo. Ele é o queridinho de muita gente, eu sei. Eu não odiei ele, por isso que ele tá aqui nessa lista. Eu simplesmente não sei exatamente como eu me sinto. Ele foi legal, ele teve partes legais e tiveram partes fracas. Tem alguns personagens aqui que eu gostei demais. Agora, pior que eu não lembro do nome de nenhum deles. Eu lembro quem são os personagens, assim, da história deles, mas eu não lembro do nome deles. Tem aquela menina, né, que trabalhava, tipo, num bordel. O outro cara que tava preso, gostei muito da história deles dois. Gostei muito da personagem principal, a menina, que eu esqueci o nome dela também. Como é que é o nome dela? Que é tipo uma sombra, sabe? Como é que é o nome dela, gente? Aquela que é a Nina. A que trabalha no bordel, não é? Inês. A Inês, eu gostei muito dela como personagem também. Então tiveram pontos fortes, mas também tiveram várias coisas que eu não gostei e no final eu fiquei tipo meio... não sei, sabe, se eu gostei ou não. Eu acho que tinha expectativa muito grande por causa da hype e foi por isso que o livro não ficou tão pra mim, assim. Então eu fiquei meio que nessa, né? Não sei como eu me sinto em relação a você.
Outro livro que vai entrar aqui pra essa listinha é o livro de um autor que todo mundo já sabe que eu não sou muito fã dele, se você tá sempre aqui no canal. Mas é um livro que, tipo assim, me fez refletir sobre algumas coisas. Tiveram alguns negócios bem legais, mas tiveram umas coisas muito chatas. Tipo, muito chatas. E alguns personagens que eu não suportei. Mas alguns aspectos legais, assim. E de vez em quando eu olho pra esse livro na minha estante, eu fico tipo assim... Cara, eu não sei se eu me desfaço de você, eu não sei se eu te deixo aí, porque você é uma indecisão na minha vida. E eu tô falando de Quem é Você, Alaska, do John Green. Eu tenho esse problema com o John Green, de eu nunca saber exatamente como eu me sinto em relação aos livros dele. Porque sempre tem alguma coisa legal, sempre tem uns quotes maneiros e algumas discussões inteligentes, e ao mesmo tempo o resto é tudo muito fraco. Então, já que eu tô falando aqui de Quem é Você, Alaska, um outro livro que me deixou um pouco na dúvida foi Tartarugas Até Lá Embaixo, também do John Green, que tem uma personagem principal maravilhosa. A construção desse personagem é incrível, da Elsa. Eu amei demais, nossa, tem quotes incríveis, tipo assim, pra tatuar na testa. E ao mesmo tempo, tudo, o resto todo é muito fraco, é muito qualquer coisa. Então, tipo assim, é muito equilibrado, pendendo um pouco mais pra parte fraca, e eu não sei exatamente como eu me sinto em relação aos livros de John Green, mas os primeiros que me vieram assim na cabeça de que eu não sei se eu amo ou se eu odeio, foram esses dois aqui. E o próximo livro dessa minha listinha é um livro que eu li até recentemente. Saiu resenha vlog aqui no canal, então eu vou deixar passando resenha vlog pra vocês, se vocês quiserem saber mais a fundo sobre como eu me senti em relação a esse livro. E eu tô falando de Inventei Você, da Francesca Zappia. Todo mundo tava me falando super bem desse livro, apesar de eu já ter escutado algumas coisas em relação à representatividade da esquizofrenia aqui no livro. E aí, quando eu li, eu fiquei bem na dúvida em relação a como eu me sinto em relação a esse livro. Porque, mais uma vez, foi um livro interessante de ler. Ele foi divertido, ele foi fluido, mas a narrativa me deixou muito confusa. Em alguns momentos eu achei um pouco desleixado. E eu não gostei nem um pouco de como a esquizofrenia foi retratada, foi mostrada aqui nesse livro, porque quando você dá o diagnóstico de uma doença, você tende a ser fiel quais são os sintomas da doença e como ela realmente funciona, né? Pra você dar voz ao personagem e tal. E a esquizofrenia não foi tratada corretamente aqui, então isso me deixou bem incomodada. Além disso, o casal principal, no começo eles me irritavam bastante. E aí, mais pro final, eu acabei gostando deles, assim. Então, foi um livro que me deixou sempre meio assim, sabe? Gostava de algumas coisas, não gostava de outras, e no final ficou tipo, não sei como eu me sinto. Geralmente, vocês podem reparar, se vocês forem olhar no meu Scooby, esses livros que eu sempre fico meio assim, não sei como eu me sinto, a nota dele fica tipo 3,5. Na maior parte das vezes é isso. Mais um livro aqui pra essa listinha que me deixou na dúvida, me deixou nessa, tipo... Você presta ou você não presta? Não tô sabendo. Estudo sobre Veneno, da Maria V. Snyder. Esse livro tem uma premissa também muito interessante. É tipo uma menina que ela tá condenada à forca, só que aí ela acaba recebendo uma proposta de ser a provadora de veneno oficial do rei. E meio que implica que ela pode morrer, tipo, imediatamente depois de provar a comida dele, do rei envenenado, ou então viver durante muito tempo. Mas como ela já tava ali pra morte, ela vai e aceita, né? Então eu achei super interessante, tipo, caramba, uma provadora de veneno, deve ser legal, né? Ler um livro assim, tipo, perigo a cada refeição. Realmente é interessante, mas tiveram muitos aspectos do livro que foram bem fracos. O romance, nossa, no começo eu tava shippando muito. E aí quando aconteceu de uma maneira tão estranha e ficou tão nada a ver, que eu passei a não gostar do casal. E eu não queria isso, sabe? Porque no começo eu tava realmente interessada, querendo que eles ficassem juntos e tal, e aí depois ficou estranho só. E eu achei que a história deu uma enrolada no final ali, ficou meio confuso. E eu acho que vai expandir o universo para os próximos livros, que eu ainda não li. Eu só tenho esse aqui, mas eu também não sei se eu vou ler, porque eu também ainda não sei como eu me sinto em relação a ele. Eu não sei se vale a pena comprar. Eu fui lá na Amazon, o segundo desse livro tá super caro. Mas tem na estante virtual, bem mais barato, então eu tô nessa assim, não sei.
E mais um livro meio confuso aqui nessa minha lista é esse aqui que, tipo, ele tem uma vibe super bizarra e a premissa dele é meio estranha. E ao mesmo tempo que esse livro, eu não sei se eu gostei muito dele, porque tiveram algumas coisas meio blá, e ele tem uma leitura um pouquinho arrastada, sabe? É um livro que desde que eu li, ele não sai da minha cabeça. Eu sempre lembro desse livro, eu sempre lembro desses personagens, eu sempre lembro da vibe dele. Então, por algum motivo, ele não sai da minha cabeça. E não foi um livro que, tipo, amei. Então eu fico nessa, tipo, gente, eu gostei dele, porque eu não consigo esquecer ele, mas ao mesmo tempo, eu não gostei tanto assim. Por que eu só lembro desse livro? Eu tô falando das Irmãs Gilly, da Tiffany Baker. Esse livro é muito bizarro, eu já falei dele. Se eu não me engano, num vídeo aqui do canal, sobre livros com vibes estranhas. E é mais ou menos isso, elas são irmãs que têm uma salina, e elas cuidam dessa salina, e tem tipo uma maldição da família, alguma coisa assim. Que elas não conseguem sair dali, só que uma delas sai, e aí acontece uma tragédia com todo mundo da família, com essa menina que se casou, né, e saiu da salina e tal, aí ela tem que voltar. E aí é uma vibe bizarra e todo mundo acha que elas estão amaldiçoadas, a cidade toda acha que elas são bruxas e tal. Tipo assim, tem uma vibe meio bizarrinha, estranha, do jeitinho que eu gosto. Mas ele nem é isso tudo. E eu não sei porque que esse livro não sai da minha cabeça. Então eu fico nessa, tipo assim, não sei se eu gosto, se eu não gosto. Eu só sei que ele foi marcante. De alguma forma ele me marcou, porque eu não consigo esquecer. E pra finalizar essa minha listinha, tem um outro livro aqui que, na verdade, eu lembrei dele porque eu assisti um vídeo no canal lá da minha amiga Dessa, o canal Louca dos Livros, eu vou deixar passando pra vocês. E ela comprou esse livro recentemente, eu lembrei que, tipo assim, eu não achei nada demais, mas também é um livro que eu me lembro de algumas cenas, tipo, eu já li há muito tempo, muito tempo. E eu lembro de algumas cenas do livro bem vividamente, como se eu tivesse lido, tipo, ontem, o que é uma coisa muito rara, porque minha memória é um lixo. E eu lembro que eu gostei de alguns aspectos do livro, gostei bastante, e de outros eu achei, tipo, qualquer coisa. Então, eu também não sei realmente como eu me sinto em relação a ele. Se alguém perguntar, você acha que eu devo comprar? Eu diria, olha, compra e dá uma lida e tal. Eu não diria, tipo, não. Mas eu ia ficar, tipo, sem ter muito o que dizer, porque eu não sei como eu me sinto em relação a ele. Eu tô falando de O Substituto, da Brenna Jovanoff. A capa dele é meio aterrorizante, né, mas ao mesmo tempo é bem interessante. E todo mundo fica, credo, é um livro de terror, porque tem, né, um berço e várias facas em cima. Não, é porque o neném tem alergia a ferro. Eu não sei se chega a ser feérico ou meio fada. É desse pessoal do submundo aí, ele é meio que, ele é um changeling, né, ele é trocado por um bebê humano. E aí ele vive como um ser humano, é criado por uma família de humanos, só que ele não é humano. E aí, quando ele tem, eu acho que 16 anos, alguma coisa assim, ele meio que descobre. E aí, ele acaba tendo que embrenhar nesse submundo. Eu acho que o irmão é sequestrado, ou alguém da família é sequestrado. Agora, melhor não falar, porque eu não lembro direito da premissa. Mas eu acho que é algo mais ou menos assim. E aí, eu lembro que tiveram várias coisas que eu gostei bastante. E várias coisas que eu achei muito qualquer coisa. E toda vez que eu olho pra esse livro, eu acho ele o máximo, porque ele é muito bonito. E também porque eu lembro de algumas cenas, tipo, dele, alergia a ferro, essas paradas assim. E eu gosto dessas cenas, gostei dessas cenas o suficiente pra elas ficarem marcadas e tal, mas eu também não sei como eu me sinto em relação a ele. Então é isso, galera. Esses foram alguns dos livros que eu não sei exatamente como eu me sinto, que é uma relação, tipo, de que eu gosto muito de uma coisa, mas eu também não gosto de outras, então fica naquela, né? Faz egípcia. Me contem aqui embaixo se tem algum livro que vocês se sentem assim em relação a eles, porque eu vou adorar saber. Não deixem de se inscreverem aqui no canal, de deixarem um like de vocês e de passarem lá no canal da Gabs pra conferir a listinha dela. Eu vejo vocês em breve. Beijos e até a próxima.